E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai hoje então aqui falar sobre os ácidos carboxílicos, tá? O que é um ácido carboxílico? Ácido carboxílico é um ácido orgânico, é um ácido relativamente fraco, tá? E está presente no nosso cotidiano das diversas formas. Ácido carboxílico, por exemplo, só para te entender, talvez tu tenhas feito a ingestão dele ainda hoje. Se tu, por exemplo, hoje comeu alguma coisa com vinagre, alguma salada com vinagre, por exemplo, fez a ingestão de ácido carboxílico. O ácido carboxílico é um dos principais, ou o principal componente do vinagre de álcool, tá? Então é esse ácido aqui, o ácido etanóico, por exemplo, tá? Então quero deixar claro assim, ácido carboxílico é uma função orgânica que pode aparecer com um carbono, dois carbonos, três, quatro, cinco, uma infinidade de carbonos. Essa função orgânica deriva dela, né, diversos produtos. Esses produtos, né, que derivam aí de diversas formas do ácido carboxílico, um exemplo cotidiano para ti é o ácido etanóico, que é conhecido popularmente como ácido acético, que é nada mais do que o vinagre de cozinha. É o vinagre de álcool que o pessoal fala, né? Que provém de álcool. Por quê? Porque esse vinagre é resultado da oxidação de álcool. Tá? Te lembra que na química oxida quem perde elétrons. E é como na vida, alguém está perdendo, alguém está ganhando. Alguém perde elétrons, oxida. Alguém que ganha elétrons reduz. É a mesma coisa funciona na vida. Alguém perde, alguém ganha. Né? Então, o ácido carboxílico aí, vamos dizer, mais comum que a gente tem seria o ácido etanóico, que é o ácido que vem do vinagre. Por que é etanóico? Porque tem dois carbonos et, né? Terminação óico, porque é um ácido carboxílico, e a palavra ácido da frente, porque a gente está falando de uma substância que libera íons H+ em água, é uma substância ácida. Bom, para eu identificar um ácido carboxílico, eu tenho que ter a carbonila, olha aqui a carbonila, tá? Ligada a uma hidroxila. Então, caso tu não estejas muito familiarizado com isso, tu tem que entender o seguinte, isso aqui, que eu estou com o mouse em cima agora, esse carbono fazendo a dupla com oxigênio, nós chamamos de carbonila. Esse oxigênio aqui de baixo com o hidrogêniozinho do lado, nós chamamos de hidroxila. Quando a gente tem uma carbonila e uma hidroxila ligado a ela, estamos falando de um ácido carboxílico. Em geral, isso aqui aparece na extremidade da cadeia. Por que aparece na extremidade da cadeia? Porque o carbono, nós sabemos que ele faz 4 ligações. Dessas 4 ligações que ele faz, 2 ele está fazendo aqui com oxigênio, uma ele está fazendo com esse oxigênio de baixo, e aí a outra ligação ele pode fazer com hidrogênio, que aí seria um ácido carboxílico de um carbono só, seria o ácido metanóico, que é conhecido popularmente inclusive como ácido fórmico, eu já vou te contar por quê. Ou eu posso ter vários carbonos aqui, tá? Aí a gente vai ver agora na aula de hoje, então, como é que isso funciona. Então, ácido etanóico é o ácido do vinagre. Ácido metanóico que eu falei agora, é conhecido também como ácido fórmico, porque é um ácido que está presente nas formigas. Quem nunca levou uma picadinha de formiga e não sabe que arde um pouquinho, por que dá aquela ardência na pessoa? Por causa do ácido metanóico, tá? Gente, ainda sobre os ácidos carboxílicos, eles, em geral, eles são solúveis em água, tá? É claro que essa solubilidade em água, né, ela vai variar de acordo com o tamanho da cadeia. Quanto maior for a quantidade de carbonos desse ácido carboxílico, menos solúvel ela vai ser. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu só baixar um pouquinho aqui no livro para te ver o seguinte. Olha só. Aqui eu tenho ácido etanóico, et, 2 carbonos. Aqui eu tenho ácido butanóico, but, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho ácido pentanóico, 1, 2, 3, 4, 5. Entre esses três aqui, ó, o pentanóico, tem 5 carbonos, tem uma cadeia carbônica maior.
ele tende a se dissolver menos em água, por exemplo, do que esse outro ali de cima, que é o etanóico, que tem dois carbonos, tem uma cadeia menor, tem menos massa. Tá? Ainda, né, por exemplo, o ácido butanóico é o ácido derivado, né, do processo de oxidação da manteiga. A manteiga, quando ela oxida, tá, ela vai acabar gerando, né, esse ácido butanóico de uma forma que nós vamos conseguir sentir aquele cheiro de manteiga rançosa, aquele cheiro difícil também. Né? O ácido pentanóico aqui do lado, também ele é possível estar presente em queijos, em alguns embutidos, às vezes também podemos encontrar. Tá? Mas assim, o que eu preciso saber? Eu preciso saber identificar uma função orgânica, tá? Identificar que sempre que eu ver essa estrutura aqui, eu vou estar falando de um ácido carboxílico. Aí, bom, o tipo de ácido carboxílico se vai ser, ou seja, o tipo não, o ácido carboxílico, né, vai ser metanóico, etanóico, propanóico, butanóico, pentanóico, hexanóico, vai depender da quantidade de carbonos que tiver para cá na cadeia, tá? Então vamos adiante aqui. Uma outra coisa, pessoal, que pode aparecer assim para vocês, tá? Quanto à questão das estruturas, tá? Muitas vezes essa estrutura aqui da carbonila e da hidroxila, ela aparece assim para a gente, né, na forma de grupo funcional, de forma condensada. Aparece assim no meio da fórmula estrutural. Então, COOH indica para a gente que estamos falando de um ácido carboxílico. É a característica principal para nós podermos enxergar isso aí, tá, gente? Deixa eu vir para o lado aqui para atrapalhar menos a leitura aqui do material. Bom, conforme eu disse, né, ácido propanóico, prop, 3 carbonos. Te lembra lá das nossas aulas de hidrocarboneto? Nomenclatura de ácido carboxílico é o mesmo processo de nomenclatura de hidrocarboneto. Vai contar os carbonos, vai ver as ramificações, vai olhar se tem ligação dupla ou não entre os carbonos. Todo esse processo permanece o mesmo. Só vai mudar o quê? Que na frente eu vou colocar a palavra ácido e no final eu vou usar a palavra óico, beleza? Mas ainda reitero para ti, já venho falando isso para ti em algumas aulas, que nomenclatura não é algo que nos preocupe muito. Tá? Mais importante é a gente saber identificar as funções orgânicas, para que serve, saber propriedades como solubilidade, pontos de fusão e ebulição. Isso é mais importante para a gente. Tá? Vamos indo adiante aqui, então. Ó, ainda mais um lembrete aqui sobre a nomenclatura. Observem que, por exemplo, nessa molécula aqui, ó, eu tenho, já de cara eu identifico aqui um ácido carboxílico, e aí eu vou ter assim, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. E eu vou ter esse outro carbono aqui embaixo. Bom, esse outro carbono aqui embaixo, ele é uma ramificação, tá? Aí a gente aprendeu que lá na química dos hidrocarbonetos, a gente começa a fazer a contagem do carbono no lado mais próximo da ramificação. Isso caso não exista um grupo funcional diferente de carbono e hidrogênio. Aqui, como existe o grupo funcional carbonila e hidroxila, que formam o ácido carboxílico, que é o que a gente está falando hoje, o carbono 1 ele vai ter que partir daqui. Então, eu vou dizer que esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Tá? Então, eu vou escrever ácido 4-metil, porque no quarto carbono, contando daqui 1, 2, 3, 4. No quarto carbono, eu tenho o CH3, que é o metil. Então, ácido 4-metil pentanóico, tá? Aqui, pentanóico, porque a cadeia principal, esta aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5. Ronaldo, sempre vai ser essa a cadeia principal? Te lembra também que a cadeia principal é aquela que contém a maior quantidade de átomos de carbono na sequência. Sempre que tu ficar na dúvida, tu olha e faz a contagem. Onde é que eu tenho mais carbonos na sequência? Olha, nesse caso, assim, então beleza.
Poderia até dizer que a cadeia principal é essa aqui, nesse caso não ia fazer diferença, eu ia ter de novo no quarto carbono a ramificação, tá? Vamos adiante então. Um lembrete, né, do que a gente já viu até agora, pessoal. Hidrocarboneto termina em O, né, nomenclatura de hidrocarboneto, tá? Álcool, nomenclatura de álcool, termina em ol. Aldeído, nomenclatura de aldeído, na semana retrasada a gente falou de aldeído, né? Nomenclatura de aldeído termina em al. Nomenclatura de cetona, lembra que eu falei do esmalte da unha das gurias, como é que tirava, por que a cetona tirava, o que era isso efetivamente? Cetona, função orgânica que é amplamente utilizado para muita coisa na indústria e não é só para tirar esmalte não, tá? Tem diversos tipos de cetonas. Função cetona, terminação ona, então vou usar o sufixo ona. E hoje a gente está falando do ácido carboxílico. Ácido carboxílico é o sufixo óico, vai terminar em óico ali, tá? Ainda, quero mostrar aqui, discutir contigo, além das aplicabilidades, né, algumas curiosidades, assim. Por exemplo, quem nunca chegou em casa e o nosso cão de estimação lá, tá? Nosso cãozinho de estimação vem e nos cheira, ou tu chega em algum lugar assim, tu não conhece a casa, tu não conhece as pessoas e tal, e aí tem aquele cachorro, né? Daí rola aquele clima, assim, tu fica meio aqui, né? Tu e o cachorro, e agora? Será que ele vai me morder? Será que ele não vai e tal? Daí o bicho chega, te dá aquela cheirada assim em ti, dá aquela cafungada ali. Por que ele faz isso? Né? Eles reconhecem, ele está fazendo um reconhecimento de território. Os animais, né, os cães, eles têm um olfato extremamente apurado. Tá? Isso é uma característica resultante da evolução deles, que aí seria um assunto para outra aula, para a gente falar de bioquímica, mas beleza. Os cães, então, eles têm o olfato muito apurado. O que acontece? Esse olfato muito apurado faz com que eles consigam reconhecer as pessoas através do ácido carboxílico de cada uma delas. Sim, cada um de nós, quando está suando, quando está no dia a dia, nós exalamos ácidos carboxílicos também. Opa, peraí que fugiu a tela aqui, só um pouquinho. Nós exalamos, né, ácido carboxílico também. A pele humana tem ácido carboxílico, resultado de um grande processo metabólico, tá? Que nós, no dia a dia, fizemos. Então, por isso os bichinhos chegam e nos cheiram e acabam identificando, muitas vezes, inclusive, pelo olfato. O cachorro ele cheira muito melhor do que enxerga, por exemplo, tá? Por questões bioquímicas aí da sua evolução. Ainda, pessoal, só para nós encerrar aqui, ácidos carboxílicos são também os ácidos graxos. O que é o ácido graxo? Ácido graxo é a gordura, tá? Aquela gordura que está lá naquele churrasco que tu eventualmente come. Não sei se tu gosta de comer churrasco. Não, eu gosto, tá? Eu gosto muito de comer churrasco. Então, aquela gordura que está lá, por exemplo, na carne do churrasco, é um exemplo de ácido graxo. Então, posso dizer que ácido graxo é toda a gordura onde tem, toda a cadeia onde tem um ácido carboxílico em uma grande quantidade de carbonos. Isso seria um ácido graxo. Mas ácido graxo ainda, então eu posso dizer que é um tipo de ácido carboxílico, né? Que é graxo. Qual é o tipo, Ronaldo? Aquele que vai ter uma longa cadeia carbônica, existem diversos. A gente ainda vai ampliar isso em outros momentos, tá? E aí, por que essa gordura ela não se dissolve facilmente em água? Porque essa cadeia carbônica é muito longa. Então, se eu tiver um ácido carboxílico, nem vocês viram aqui a estrutura, né, do ácido carboxílico, ela tem uma carbonila e uma hidroxila na ponta. Olha aqui, né? Num ácido graxo, eu vou ter uma infinidade de outros carbonos aqui. Então, eu vou ter muito mais carbonos aqui, né? Num ácido graxo, o que vai fazer essa cadeia, como eu disse no início da aula, praticamente não se dissolver.
Então, não consigo dissolver. Agora, por que o vinagre, por exemplo, se dissolve melhor? Porque eu só tenho 2 carbonos e depois eu tenho oxigênio e hidroxila. Te lembra que a água tem hidroxila e isso vai fazer ponte de hidrogênio com a água, por isso vai se dissolver. Gente, obrigado.